é que jamais poderíamos adotar uma ideia folclórica baseada em entendimentos humanos ou em construções teológicas trinas, oriunda de questionáveis pais da igreja, tal como Tertuliano, que terminou sua vida ministerial considerado pela igreja como um herege. Sem falar que tem o Platínio também, né? O Platínio foi um que ele era considerado o pai do misticismo. Irmãos, é professor unicista, cara, não tem como. O cara que deu bases, né, fundamentais da teoria teológica construída era um cara que veio lá da Grécia, lá cheio de deuses, de panteões, etc e tal, e o cara vai lá e, eu vou dar uma ajuda para vocês aí, cristão, para entender o Deus de vocês. Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, em essência, peraí, tem alguma coisa de errado que não está certo nisso. Um pai do misticismo vai ensinar a um cristão que veio de uma origem monoteísta definir quem é Deus? É a mesma coisa que eu chegar na sua casa e começar a dar ordem em você. Chega na tua loja, ela sai, tá tudo errado aqui, quem vai gerenciar agora sou eu. Rapa fora. Mas eu sou o dono, não interessa, sai, quem vai falar que sou eu? Você vai aceitar um negócio desse? Jamais. Então, essas construções teológicas foram esses homens. E o que aconteceu com o Tertuliano? No final, seguiu aí a Montano. Quem foi Montano? Alguém sabe aqui? Você não viu meu vídeo não, hein? Cara, meu canal é desprezado mesmo. Montano foi um homem que se intitulou o Espírito Santo, o próprio Paracletos. Você está notando como o negócio aqui eu sou oricista e ninguém faz. Não, é demônio. Bases demoníacas. É por isso que eu vou de sola mesmo, irmão. Com respeito, logicamente. Aqui eu estou falando com unicista. Né? A gente vai falar com o italiano para não ofender, a gente vai com mais critério. Agora, se vier quente, eu vou quente também, ué. Irmão, não pode. Acabou a bateria. Som. Som. Beleza. Senão, o que vai acontecer? Pedro, acho que a carta de Pedro diz que nós temos que estar prontos para mostrar a razão da nossa fé. O caso, irmãos, é que falam assim, irmãos, lá no Rio de Janeiro, teve uma jovem lá, jovem agora está velha igual eu, né? Ela foi jovem comigo. Saiu para evangelizar comigo, ia fazer desafios, até comentei sobre ela essa semana aí, para ver se eu era realmente um pastor mesmo, né, que eu era aquele magrelo, a folha seca danada. Aí foi chamar para expulsar demônio dos mais terríveis lá da... Tipo isso, cada coisa na minha vida. E hoje ela já era muito inteligente na época, né? Não vou citar o nome, não convém, que está sendo gravado. Som. Mas esse som está melhor desse microfone aí. Então regula aqui na volta. Então, meus irmãos, essa mulher se tornou muito... Assim, se formou em advocacia e está muito bem financeiramente, tem um sítio, tem não sei o quê. Só que ela também, aí me questionou, por que eu... Não, tem que pregar para salvar a alma, irmão. Tem que, não sei o quê, falar de unicidade, isso aí não tem nada a ver mais, meu irmão, sua opinião. Mas vem cá, quando a gente ganha alguém lá no evangelho, você vai falar que Jesus morreu por ele. Vai sair pregando, Jesus é o único Deus, a não ser que haja, como houve aí no evangelismo, alguns assuntos que puxe, né? Aí tu vai entrar. A gente vai salvar a alma, a gente quer, mas quando chegar no discipulado aqui, como está acontecendo aqui, o que você vai falar para ele, para o seu discípulo? Aí o irmão Edmundo ganhou alguém. O que você vai? Chegar a um ponto, você vai ter que discipular ele. Você vai falar que Jesus é 1, 2 ou 3, ou 3 em 1. Então você tem que saber o que você está falando. Aí você vai num debate aí, você vê lá o Carlos Moisés apanhando igual do tal do Juliano Fraga aí. Apanhando pra caramba. E se cresce em cima da gente. E fala que nós somos seita. Fala que nós somos heresia. Irmão, se você não se defender, meu querido, daqui a pouco você vai passar como herético mesmo. Quando na verdade a heresia vem deles. Então é um assunto, irmão de mundo, Kelvin, que tem que ser tratado com seriedade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Destrinchando temas e pontos a ponto. Se você continuar a vir, talvez seja outro, seja até o Carlos, ou seja o Kelvin, ou seja o próprio irmão de mundo que vai estar aqui lecionando. Isso é uma classe de escola dominical. Pelo menos eu considero assim. Então, irmãos, esses homens, essas construções teológicas foram em cima de Tertuliano, que seguiu Montano, um homem que se intitulou a encarnação do Paracletos, do Espírito Santo. E seguiu esse homem, foi um seguidor do montanismo. E aí? Esse mesmo homem que, pela primeira vez, trouxe o termo Trindade, Santíssima Trindade, considerado pela igreja aí fora, né, os trinitarianos, como o pai da igreja, pai da Trindade. É isso. E, continuando aqui, essas narrativas, como esses folclore que eu acabei de começar o estudo bíblico, esse folclore do filho enviando, vindo fazendo uma viagem interestelar, são narrativa leviana. Esses folclores são como verdadeiras fábulas. Um filho enviado do céu. E esses homens espalham, esses pregadores, espalham essas ideias nas suas mensagens. Pode ser que já passou um por aqui e falou isso. E achou que era tranquilo falar. Deus enviou o seu filho e o filho lá veio do céu. De repente já passou alguém por aqui. Que pega um pastor que vem de uma trindade e não fica no banco aí um tempo aí para ouvir
e dá o microfone para ele, confunde a igreja toda. É porque nem todo mundo tem a sua base, que veio lá da, né? O irmão de mundo é um irmão que veio daquele tempo mesmo de primitivo da Unida, né? Eu acho que foi Unida, né? Você passou pela Unida ou Pedra Viva? Da Pedra Viva. O que ele ouviu a vida toda? A unicidade. Talvez não com tanta profundidade. Aqui, eu tenho falado com o pastor Joés. Pastor Joés, é um tema fundamental, cara. Tem que fazer o ciclo. Passa por esses pontos todinho, acabou, volta de novo. Aí enjoa da cara do pastor André, bota o pastor Wagner Freitas. Enjoa da cara do pastor Wagner Freitas, bota o irmão de mundo. Mas é um ciclo de matéria, de grade. De matéria, é uma matéria. Unicidade é uma matéria de meu seminário lá no IBA. Foi unicidade e era uma matéria, um livro dessa grossura. Então não é pouca coisa. Não é um assunto banal. Não é um assunto para ficar, né, tocando figurinhas. Ou dando... Um dá uma pedrada no outro, dá uma pedrada no outro. O negócio, o buraco é muito mais embaixo. Então, quando você passa por aí e você vê esses homens espalhando essas informações, em cima do tema, alguma colocação a se fazer, irmão de mundo, em cima do tema também pode fazer, não fique inibido de fazer. Adriel, alguém quer falar alguma coisa? Agora eu quero que vocês prestem atenção em o que a Bíblia diz em Isaías 5:21. Vamos ler aqui, botar no telão, Jonathan? Eu não vou... 5 já está até aqui na mão. Aqui. 5:21. É pecado ou não pensar assim? É certo ou não? Ah, mas não tem nada a ver, é só uma historinha. É só uma coisinha, né, para figurar, é uma coisa figurada. Pode falar, irmão, não tem problema não, que a Bíblia tem muitas linguagens de metáforas, né, tem muita metáfora, linguagem metafórica. Ah, irmão, pega leve, pastor André. Isso é só uma linguagem metafórica. Não tem, é inocente. Construir uma ideia, não tem problema nenhum. Agora vamos ao texto. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Tem outros versículos aí que falam sobre exatamente isso aí. Não sede sábio segundo aos seus próprios olhos. Seguir crendo nisso é construir algo segundo o seu próprio critério, segundo os seus próprios olhos. Agora nós vamos então. Bom, pastor, já que você está falando isso tudo, qual é a resposta? Você acha que eu tenho resposta para isso? Acha, pastor? Eu tenho? Eu tenho, irmão Francisco, resposta para te dar? Irmão Jonathan, eu tenho? Irmã Simone, eu tenho resposta para dar a você agora sobre isso? De onde o filho foi enviado? Você está pensando lá. Gente, fala, gente. Fala, Kelvin. Eu tenho resposta para te dar? Eu não tenho. Mas a Bíblia tem. Eu não tenho resposta para dar. Eu não estava lá. Ué, eu não estava lá. Eu estava lá no céu? Eu estava aqui na terra? Eu estava no momento que ele foi enviado? Eu não tenho. Mas tem gente que tem. Primeira Epístola de João 4, versículo 14. Vamos ver se é isso aí. Se eu estiver errado, me perdoa, tá, irmão? Porque eu sou máquina não, nem computador, nem IA. Eu sou de verdade. Primeira Epístola de João 4, 14. Vamos ver quem estava lá no envio. Quem achou pode ler. Já está até aqui, ó. Deixa o irmão Edmundo achar ali. Porque isso que ele está fazendo aí é importante. 4:14. Veja, preste bem atenção. A irmã Simone é formada em Direito. Se eu estiver falando português ou a baboseira aqui, ela está pronta para corrigir. Pode corrigir mesmo. Se eu estiver interpretando o texto errado aí. Mas vamos lá comigo lá. O que está escrito ali? E vimos... Quem viu ali? Quem está falando ali? João. Não é João que está falando ali? Epístola de quem, irmãos? Estou fazendo vocês raciocinar fora da caixa. João. Vimos e testificamos. Irmã Simone, o que é testificar? Testemunha ocular. Fala para mim, advogada. O que é testemunha ocular? Lá na linguagem do direito. Que viu. Não é isso? Testificamos. Que é sinônimo, certo? Que o Pai enviou seu Filho para quê? Salvador do mundo. E você acha que esse mundo é o quê? O cosmo? Ou é o mundo ecumenos? Ecumenos somos nós, o mundo. Nós, o povo. Ele veio salvar o planeta ou salvar o mundo que somos nós, o povo? O que vocês acham? Somos nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O próprio versículo diz. Para que todo aquele que nele crê, então o mundo crê, a pedra crê, a árvore crê. Não, somos nós. Então ele enviou o Filho ao mundo para ser Salvador. E quem testemunhou? João. E mais quem, possivelmente? Que ele está falando no plural. E vimos os apóstolos.
Agora eu lhe faço uma pergunta. Hoje, naquela época lá, eles estavam no céu, lá com o Pai? Porque está dizendo claramente, a Bíblia não vai mentir, não vai sair do texto, é a Bíblia que está dizendo. E vimos, testemunha ocular, que Deus enviou. Opa, tem testemunha. Alguém viu essa história. E não foi no plano eterno, foi no plano terreno, porque foram os seres humanos que viram esse envio. Atos 3, 26. Os irmãos estão cansados? Se quiser que pare, não aguentar a pressão, a gente para. Chegamos agora na segunda parte. Agora que vai começar a responder. Atos 3, 26. Depois o irmão Edmundo não esquece da tua pergunta, que vai ser. Já me deu munição para a próxima aula. Irmãos, eu quero isso aí. Só não dá para destrinchar agora, que eu falei. Senão a gente vai fugir, te abandona esse e entra no outro tema. Mas esse tema aí eu quero. Esse aí de Provérbios aí é legal. Não, mas esse é bom. Você vai gostar também. Só que ele dá isso aqui. Ó, 2 folhas. Brincadeira não. É responsabilidade com o tema. Está tudo bem até aqui, irmãos? Alguma dificuldade? Irmã Jennifer? Irmã Francisca? Pode ler. Pode ler. É. Ressuscitando Deus, seu Filho, primeiro e ouviu a voz, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Enviou para quem? Primeiro, a voz. A quem ele estava falando ali? Primeiro, a voz. 1 João, 1 João, acho que é 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É isso mesmo, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, ali, eles estavam falando primeiro aos judeus. Aos judeus. Então, ali nós temos aqui que houve testemunha de que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, a começar pelos judeus. Certo? Acompanhou? Vocês vão ver isso agora para frente, que vai confirmar o que eu estou falando aqui na Bíblia. Agora vamos entrar na segunda parte desse tema, que já é respondendo. Então, já fiz uma introdução, dizendo para você do porquê não podemos apoiar nos nossos próprios entendimentos. Não podemos construir a nossa fé em cima de achismo, de filosofias e de vãs filosofias. Porque essa ideia, ela pode até ser considerada, no mais aí, respeitosamente, como uma filosofia. Mas para mim é um folclore gospel, que está na categoria de chapeuzinho vermelho. Irmão, está sendo agressivo. Não posso fazer nada. Por isso que eu sou da igreja primitiva e você é da Assembleia. Irmão, você fala, mas é verdade, eu estou sendo bem franco. Tem Assembleia, irmão. Quer crer na mentira? Tem um monte aí. Fazer o quê? Eu prego. Quem salva e converte é o Espírito Santo. Quer ficar no erro? O que eu posso fazer? Vou orar. Então eu vou falar o quê? Fica. Porque você fala muito da Bíblia. Não, então vai procurar lá uma sinagoga. Vai procurar uma mesquita de Omar. Vai ler um Corão. Eu vou falar na Bíblia? Eu tenho que falar na Bíblia, eu sou crente. Vou falar na Bíblia. Agora, Gálatas 4:4. Aí que o negócio começa a ficar interessante. Gálatas 4:4. Vai nos dizer, começar a destrinchar esse tema. Agora começa a ser respondido. Onde estava o Filho quando foi enviado? Mas vindo, preste bem atenção, mas vindo a plenitude dos... Lê lá comigo, todo mundo lá. Plenitude dos... Mais alto, dois... Tempo, eu quero que isso fique frisado na sua mente. Deus enviou o seu nascido sobre a... De novo, irmãos. Mas vindo à plenitude, vamos falar todos juntos esse versículo. Eu quero que vocês frisem esse versículo aqui, que é chave. Vamos lá. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Nesse texto aqui. Nesse texto. Quando o Filho foi enviado, ele estava na terra ou não? Ele já estava na terra ou não? Não, na terra, planeta Terra, como encarnado. Encarnado, carne e osso. Não. Isso aí é... Não, mas era porque o irmão tem mente unicista. Aqui, a gente tem que ser aquela pessoa que também pensa lá como eles pensam, para poder entrar na raciocínio dos trinitarianos. Então, é difícil para você, porque você é unicista convertido. Então, quando você falar em Jesus, você não faz distinção. Aí que está o negócio na sua mente aí. Porque você é unicista. O unicista, quando fala lá em Gênesis, ele não está vendo 2, 3, ele está vendo 1. E é o Jesus.
Mas aí é outra história, a gente está aqui porque tem uma hermenêutica, uma exegese, um protocolo, né? Então a gente tem que falar a linguagem dos caras lá para os caras ficarem satisfeitos com a gente. Mas é Jesus. É Jesus, está certíssimo. Eu assino embaixo. Mas a gente vai, assim, destrinchar mesmo para eles não ter dúvida. Porque tem gente me vendo ali. Então tem gente que está discordando comigo e não apertar meu pescoço. Está lá do outro lado da tela. Mas eu vou continuar falando, porque é a minha fé. E se você chegou até aí, do lado da telinha, porque você quer não ficar, porque o Espírito Santo está te colando aí. Né? Então, segura. Então vamos lá. Mas responde, irmão, dentro daqui. Você não respondeu ainda. Dentro desse, só foca nesse texto. Não pensa lá no Gênesis, não. Pensa aqui, foca aqui. O que está escrito ali? Quando ele foi enviado, segundo esse texto aqui, ele estava na terra, já estava na terra, ou foi enviado exatamente no momento que Paulo falou ali? No ventre. É um ponto. Eu vou te esclarecer sobre isso aí. Primeiro aqui, e você, tem alguém mais que quer falar? Jonathan, fala para mim. Quando ele foi enviado aqui, ele já estava na terra? Já estava. Porque o texto está dizendo. É só fazer uma semântica ali, né, que fala, né? É isso que fala, semântica, né? Uma análise do texto ali. Já estava na terra. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Como é que eu sei que ele estava na terra? Ele já havia nascido de mulher. Quando ele enviou, o filho já estava. O filho já estava na terra. Ele já tinha sido nascido de mulher. E quando foi isso? Aos 30 anos de idade. Mas eu já estou pulando, avançando aqui para ganhar tempo. Então vamos lá. Primeiro, plenitude do tempo. Porque eu vou fazer assim só uma pincelada sobre isso aí. Na época de Roma, na época de Cristo, Roma, 60 antes de Cristo, a partir daí vai esse Império Romano, foi uma época ímpar na história da humanidade. Seria o equivalente à descoberta da internet. Por quê? Roma, ela interligou os povos através de construção de estradas. É hoje a rede de computador mundial, né? Ela une os povos, são redes, não é isso? Aí tem o Kelvin ali, me ajuda aí, Kelvin. São redes, né? Como se fossem estradas, não é isso? Então, Roma, naquela época, foi um império que estava dominando o mundo, ligando todos os povos. Então, quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, foi na plenitude do tempo, porque foi um tempo ímpar na história da humanidade. Não foi por acaso que esse versículo está ali. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê ela superficialmente. Mas a Bíblia não pode ser lida superficialmente. Você vai ter que tomar leite, depois vem um anguzinho, depois vem uma papinha, depois vem o mocotó, e o Eliezer já quer a carne, já está pulando, já quando ele vê a carne, o Wagner falou que ele já chupa aquela carninha ali. E a tendência para crescimento é algo que você tem que ter com substância. Porque senão você fica atrofiado. E quantos crentes estão atrofiados, irmãos? Aí, chega aqui, ó, pai, revelação, e pá. Aí chega para você aqui no pé do teu ouvido, não é bem assim não, rapaz. Não, chega aqui, ao pé do pastor André, do pastor José, da irmã Simão, da irmã Diego, do irmão de mundo. Não, Jesus é Deus. Aí lá nos cantinhos da vida, fica lá. Irmão, aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Maturidade aí, cara. Sai fora disso. Aí, ó, vai pegando um, vai tirando o outro. E não é brincadeira. Por quê? Porque muitos não fundamentam a sua fé. E o que você está fazendo aqui hoje, eu estou tentando contribuir, não sou o melhor, existem doutores para falar aqui melhor do que eu. E quando aparecer, eu sento aqui e vou ouvir, aprender. Porque eu quero que você seja alimentado pela palavra de Deus. Então, ali, Roma ela estava espalhando, e uma revolução estava acontecendo naquela época. Econômica, social, cultural. E o mais interessante, o Espírito Santo deu um empurrão nisso aí, no dia de no dia de Pentecostes. Mas havia um plano de Deus, além das línguas estranhas, que eram línguas repartidas em vários idiomas, que era a plenitude do tempo, onde o grego estava sendo disseminado. O grego era o inglês de hoje. Então, para que você avançasse culturalmente, economicamente, você precisava falar grego. Tanto é que a maioria das escrituras no Novo Testamento é no grego. Então, ali foi a plenitude do tempo. Povo de todo mundo daquela época visitava Jerusalém. Abriu aí, fez o link. Abriu a chave do entendimento, por que é plenitude do tempo? Agora, vamos falar sobre o tempo em si. Né? Espaço, tempo. A essência de Deus, ela não se encaixa no tempo. Ela é atemporal. O que significa isso? Para ser Deus, não pode ter começo nem fim. Não pode ser gerado. Deus, ele é eterno. Não se encaixa na nossa lógica. E nem adianta ficar aí perambulando nisso aí, que você vai ficar doido. Porque a eternidade é uma coisa que deixa a gente louca.
Porque Deus ele não é só o Pai da eternidade. A Bíblia também diz que a eternidade habita nele. Piorou. Aí, irmão de mundo, sim. Aí daí para cima, nós não vamos entender. Aí é mistério. Tudo que a Bíblia revela, está revelado. O que é revelado não é mais mistério. O que não foi revelado é mistério. Então a eternidade é algo que nós não vamos compreender. Ela não